E hoje, com um enorme prazer, nós vamos conversar com o nosso companheiro, nosso colaborador aqui da Valinhos FM, o advogado Ulisses Porto, diretor responsável pela Casa dos Conselhos. Ulisses, muito bom dia, seja muito bem-vindo, obrigado por nos receber. É isso, é uma gratidão, e inclusive estar na Rádio Valinhos é sempre um prazer para mim, apesar ali das condições físicas ainda que não me permitem 100%, mas quem sabe, tudo tem o seu tempo e a gente vai retornando aos poucos. Quem está acompanhando as coberturas que eu faço pela cidade, você viu que eu já consegui avolumar. Mas é um prazer estar aqui, principalmente falar daquilo que me é muito caro, que é a atuação nas casas dos conselhos, a atuação com conselhos municipais, e é bom estar aqui para celebrar a vida com vocês, é muito bom. Ulisses, nós estamos praticamente encerrando este ano de 2023, né? Você teve uma parada, né, nos conselhos, mas retornou. Que avaliação você faz das atividades e a importância dos conselhos municipais? Os conselhos municipais para as políticas públicas, eles são o eixo central. Se você tiver o conselho atuante trabalhando, e a maioria dos conselhos estão assim mesmo, e se os conselheiros, tanto do Poder Público, Sociedade Civil, tiverem pleno conhecimento daquilo que eles têm por atribuição, eles aceleram e mantêm políticas públicas que viram serviço, viram programas, e conseguem também fazer o acompanhamento e a fiscalização de forma bastante próxima, porque muitas vezes quem debate aquela política pública também faz uso daquele sistema. E quando você fala da questão eu estive afastado, agora eu voltei, aí eu tenho que dizer que nada como você ter pessoas que acreditam no seu trabalho, e eu tive diretores, secretários, presidente de conselho, conselheiros, pessoas amigas, e depois uma boa conversa com a capitã prefeita Lucimara, e conversei bastante com ela. Eu até digo assim, quantas pessoas conseguem quase uma hora de conversa com a prefeita, e eu consegui essa conversa. Ela entendeu como é que eu atuo, como é que eu trabalho, e aí nós somamos esse projeto, que é não só a Casa dos Conselhos, que também é a Diretoria de Cidadania, que agora tem novas atribuições, mas as atribuições dentro da diretoria eu vou deixar mais no começo do ano, porque esse ato de 3 meses, eu fiquei com algumas demandas ali que eu preciso atualizar. Apesar de hoje eu já contar, até parece com o Gustavo aqui, o estagiário Matheus ali, bastante, eu estou reparando agora. Depois eu vou mandar a foto um para o outro para comparar. E aí eu tenho essa equipe, porque todo mundo acha que o Ulisses faz bem as coisas. Eu só faço porque eu tenho parceiros, eu tenho pessoas que trabalham junto comigo. E aí eu quero até fazer uma parada aqui para dizer exatamente isso. Relembrar o passado e falar do presente. No passado, eu tenho que lembrar da amiga Cristina, amiga Maria do Carmo, amiga Patrícia, a Lucimara, a Janaína e também Wagner Alves, que passou um período comigo. Então, não tenho como dizer que eu sou o que sou sem as parcerias. E no presente, eu tenho que agradecer ao Sérgio, que está lá sempre presente, a Gi, que sem ela a casa ficaria inservível, porque é ela que faz toda a faxina lá, a Sandra, lá, secretária executiva do Conselho de Saúde, e agora o Matheus. Então, eu só tenho que aproveitar esse momento para gratidão e dizer e fechar novamente que o Conselho Municipais, de forma atuante e com foco na política pública, com treinamento adequado, ela faz essa política pública ser eficiente e efetiva. Bom dia, Ulisses. Muito obrigado pela participação e disponibilidade de atender a Valinhos FM. Quando se fala de Casa dos Conselhos, explica para o nosso ouvinte qual que é a principal finalidade da existência dela. Então, a principal finalidade, lá em 2008, quando nós criamos, lá no governo do prefeito Marcos, a finalidade dela era dar estrutura administrativa, jurídica, de comunicação e de informática aos conselhos municipais. Porque eu tive o grato prazer de ter sido conselheiro. Desde 99, eu passei a atuar em conselhos municipais. Aí eu atuei até 2005. Aí eu vi quais eram as dores que os conselheiros tinham e a necessidade de um espaço exclusivo. Aí nós, junto com a parceria lá na época, com o prefeito Marcos, a gente acabou criando a Casa dos Conselhos. Então, é verdade que o decreto é daquela época. E aí nós fomos até 2012. E a Casa dos Conselhos tem esse papel, dar estrutura.
Aí nós tivemos um hiato em que as coisas foram flutuando, caindo. Eu costumo dizer que a Casa dos Conselhos, se tivesse 10 degraus, nós chegamos a estar em 2 degraus. Voltamos agora ao 5º, e minha meta é chegar pelo menos ao 7º degrau, e com o apoio da administração, apoio do secretário Lopes também, eu tenho certeza que vou conseguir. Porque hoje eu tenho uma estrutura de comunicação, uma estrutura de tecnologia que eu não tinha até 2012. Então, hoje eu consigo, principalmente eu faço aqui esse adendo. Na minha conversa com a prefeita Lucimara, uma das coisas que eu disse para ela, eu falei assim, eu não posso ficar fora da administração, ainda mais uma administração que está implantando o processo digital. Eu tenho que estar presente no negócio desse, porque eu sempre defendi o processo digital. Eu acredito nele, eu acredito que ele valoriza, ele facilita. Então, as pessoas entenderem como é que funciona isso, além da questão da Casa dos Conselhos, vai ficar muito mais fácil. E a questão da transparência, porque não há conselho que não tenha por finalidade a transparência. Então, são duas coisas que me incomodam hoje, que são metas para 2024. Eu tenho o desejo pessoal de poder chegar a transmitir todas as reuniões dos conselhos. Ou transmitir, ou gravar e depois disponibilizar. A segunda questão que eu quero ver isso acontecer é o treinamento e capacitação dos conselheiros, sejam da sociedade civil, seja do poder público, para que eles entendam que é inegável. Apesar de se tratar de política pública, o espaço do conselho é um espaço de política, onde você tem que trabalhar, entender e buscar o consenso. É inegável que os representantes do poder público já têm um papel fechado, que é exatamente defender as ideias do poder público, seja projetos de governo ou projeto de Estado. Mas essa é a função, não tem como se negar. E aí você se soma à sociedade civil. E quando você tem pessoas capacitadas que entendem como funciona essa atuação junto ao Conselho, fica inevitável a busca de qualidade e cada vez mais eficiente da produção e do acompanhamento da política pública. Aliás, né, você falou de políticas, né? Mas não são políticas partidárias, né? Por isso que tem a participação do poder público, né? E da sociedade civil organizada, né, Ulisses? Exatamente. E aí uma coisa que eu tenho sentido na minha volta que é, inclusive, um projeto para o ano que vem, mapeamento do terceiro setor, para identificarmos as entidades do terceiro setor e também contribuir, já que a minha área também é comunicação, né, para que nós venhamos a divulgar cada uma dessas entidades, ou seja, só uma postagem ou, às vezes, até uma produção de vídeo institucional para divulgação, porque a minha ideia é um treinamento contínuo, inclusive no terceiro setor também, ou seja, com parceiros, a gente fazendo, mas é sempre ter treinamento e capacitação, sempre. E eu tenho sentido muito isso, um esvaziamento do terceiro setor que busque participar de conselho. Então, às vezes, você tem entidades, mas não se interessam. Estou pegando um exemplo, que nós estamos aí nessa luta, agora estamos na eleição do Conselho de Esportes, ele tem 6 vagas, já foi feita uma alteração na legislação para facilitar essa composição, e mesmo assim, eu preciso ver hoje como é que está, mas até sexta-feira faltava uma representação para compor o conselho. Nós tivemos o CMDU e o Meio Ambiente, em que um dos conselhos uma entidade deixou de concorrer, então ficou faltando uma vaga, e no outro ficou faltando 2 vagas. Então, lá de 2008 a 2012, o que acabou acontecendo hoje é que nós temos um esvaziamento não sei se é esvaziamento do terceiro setor, porque ele foi se profissionalizando e consolidando, ou o que aconteceu, as pessoas desconhecem os conselhos ou não veem a importância de atuar neles. Então, é verdade que aquelas entidades que recebem verba e participam de conselhos, eles têm um acesso mais rápido e até qualificado à busca dessas verbas. Então, o que eu sempre recomendo, além da capacitação e treinamento, é a profissionalização. Mas lembrando, você não pode matar o voluntariado. Porque às vezes você quer profissionalizar demais também, o que acaba acontecendo? Você mata aquela pessoa, vou exagerar, aquela tiazinha ou aquele tiozinho que vem e faz a horta de lá, ou quer fazer a jardinagem. Deixa, ele está feliz, está satisfeito, está contribuindo. Ah, mas ele não quer assinar um termo, não quer... Tem consequências, mas a consequência de perder uma mão de obra é muito maior do que você querer deixar tudo 100%. E a vida, nós sabemos aqui, né? Ela não é 100%. Ela tem mais incertezas do que certezas. Então, aqui nosso papel é consolidar e contribuir para que essas certezas elas se tornem mais importantes. E aí, apesar de eu falar para caramba, né? Já faço um recorte. Por isso que a primeira atividade, quando eu voltei em janeiro, foi criar as mídias dos conselhos.
Então, todos os conselhos municipais, depois eu vou colocar o link aqui no comentário do Facebook, você tem acesso a tudo que acontece com os conselhos. Na sequência, a atualização das páginas, porque a gente quer também que seja totalmente transparente. Elas estão desatualizadas ainda porque eu não consegui o ritmo necessário para o levantamento que eu quero fazer. Mas minha meta é até janeiro, finalzinho de dezembro, está tudo atualizado e as pessoas vão ter acesso de forma transparente a tudo que acontece com os conselhos. Nós temos aqui, Ulisses, algumas participações dos nossos ouvintes. A Patrícia Toguro diz: grande profissional Ulisses. O Wagner Zambon, que inclusive tem programa na rádio, também comenta: Casa dos Conselhos conduzida pelo melhor. E o Wagner Alves, nosso diretor de programação, que manda um abraço aí, nos acompanhando também. Grande personagens. Como eu digo, eu sinto pena de Wagner não poder estar comigo, mas tem várias questões aí que envolvem essas escolhas, que atualmente são escolhas tanto da administração quanto dele, mas é uma pessoa que nós fazemos muito projeto juntos. Zambon, não posso falar, se tem um exemplo de assessoria à imprensa e para a imprensa, o Zambon, ele é um craque nisso. E fico feliz pelo programa dele, não tenho conseguido acompanhar muito, porque eu estou em aula no Senai, né? Eu voltei, são 3 meses de curso gratuito, maravilha, sobre análise de dados. Estamos na fase agora de Power BI, mas sou sincero, o mundo evoluiu para caramba. E quem não estiver se qualificando, pode se preparar, porque vai ficar para trás. Muito mais do que pensar em inteligência artificial, as tecnologias de hoje em dia. A minha felicidade, quando eu voltei para a Casa dos Conselhos e vi, tem um micro para a casa toda, para tudo que se precisar ali, para transmissão, tem internet com qualidade. E eu vi aí a implantação de um dock, que me deixou extremamente feliz. Só que a hora que implantou um dock, eu tive que sair da casa e voltei agora. Já estamos aí com 25, quase 30 dias de retorno e realizando projetos, né? Porque a minha ideia sempre foi essa. Quem me conhece sabe que eu já estive na administração pública, fui para a Câmara Municipal, inclusive mando um abraço aí para o Popó, o período que nós ficamos juntos no gabinete dele foi mágico. Quando nós voltamos para a administração, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e depois, agora, primeiro período e agora segundo período na administração da capital Lucimara, que eu trabalho por projeto. E meu projeto é simples, é claro, fazer os conselhos municipais andarem e se consolidarem. Esse é meu papel. Se eu fizer isso, eu já fico feliz. Eu sei que eu não sou eterno, não sou a pessoa que domina todos os saberes, mas eu gosto de, no mínimo, fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora, dialogar e conversar. Qualquer tipo de pessoa, de cima para baixo, de braço para cima, na horizontal, na vertical, nós vamos conversar, não interessa a origem, vamos dialogar. Ulisses, você dizia, né, da dificuldade de compor os conselhos, né? Via de regra, falta conselheiros, né? Você tem realizado um trabalho muito forte de divulgação. Você acha que isso contribui, né, para que a sociedade, especialmente a sociedade civil, tenha consciência da importância dos conselhos municipais, porque a legislação obriga, né, que tenhamos os conselhos, mas há que se ter uma participação efetiva, não é só aquela participação para inglês ver, né? Para que a sociedade efetivamente participe da vida política do município? Então, a ideia exatamente de trabalhar com as mídias foi essa, é informar que os conselhos existem. O segundo passo agora é trazer e conhecer o terceiro setor, para que ele compreenda que, da mesma forma que o voluntariado na entidade, se ele dedicar 1 hora, 2 horas, 3 horas por mês, ele já faz uma mudança naquela entidade, e a mesma coisa acontece se a entidade vier e trouxer essas pessoas que participam da entidade dele para o conselho, também são 2, 3 horas, se a pessoa só for conselheiro. Se for mesa diretora, aí é um trabalho, eu vou dizer, 1, 2 horas por semana, mas de qualquer forma vai dar 7, 8 horas por mês. Então, dá para ser feito. Mas o que acaba acontecendo? A pessoa que é indicada para o conselho acaba vindo, fica no conselho, mas um diálogo, inclusive, com a diretoria da instituição. Um exemplo que eu falo que funciona exatamente como tem que ser é o caso da EVAL. A EVAL veio para alguns conselhos, mas eles dialogam o que vai ser a pauta da reunião seguinte. Hora que tem, leva
uma resposta sobre aquilo que aconteceu. A questão da FEAV, que vem trazendo cada dia mais essa questão da profissionalização, da capacitação, do treinamento. E é uma coisa que eu digo, nós precisamos, na cidade, primeiro entender qual é o terceiro setor, depois sentir as dores do terceiro setor, porque, para mim, é fácil dizer que as entidades não vêm, porque eles conhecem. Tá bom, fiz conhecer. Segundo motivo, de repente, ela é uma entidade que tem um número grande de voluntários. E aí você vai sobrecarregar aquelas pessoas que são as mesmas 5, 10 pessoas que atuam sempre juntos. Então, aí você não tem uma mão de obra. Então, aí como é que você faz? De repente, a divulgação da entidade, a profissionalização dela, ela amplia também seu quadro e aí ela vem participar do conselho. Por isso que não tem como a gente fugir. Por isso que ano que vem, no mais tardar, eu quero ver se em janeiro, iniciamos o mapeamento do terceiro setor para poder facilitar duas situações. Divulgar as entidades e depois ver quais são as dores para poder contribuir. E também nós temos um banco de documentação, onde a entidade hoje ela tem que apresentar a cada conselho que ela vai, ofício, ficha de inscrição, documentação e comprovação. Se o mapeamento estiver atualizado, a pessoa só vai dizer assim, ó, no mapeamento eu sou o número 1, o número 20, minha documentação está lá. A gente confere, viu que está faltando uma ata atualizada, ou você pode mandar a sua ata atualizada, ele vai lá, só apresenta o ofício e a ficha de inscrição, com uma única diferença, vamos fazer tudo isso digital, não vai precisar mais ir até a casa dos conselhos. Hoje, inscrição, eleição, qualquer coisa que você vai fazer, você tem horário, das 8 às 5. Daí, com o digital, você vai poder fazer as inscrições serem até as 23h59 daquele dia. Então, facilita muito mais. Só não vai ser conseguir implantar agora, porque está faltando... Só tem 2, né? Só tem 2 bracinhos aqui. Senão eu já teria feito. E eu até brinco. Quem falou isso comigo foi Thaís. Thaís Ferrari, que falou a semana passada, a gente estava conversando, falou assim, chance e oportunidade de quem teve você como orientador. Então, eu até brinquei com o Matheus lá, falei, não sei se é sorte sua ou azar, porque você veio para o lugar onde você vai aprender, e vai aprender mesmo. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo agora, a série informativa. Começamos na segunda-feira, e é um postzinho simples, com um texto, falando de conselhos, papel, atuação, como é que funciona. E nós vamos construindo esse conhecimento, para depois, a minha ideia é, mensalmente, fazer uma live, como nós estamos aqui, tirando dúvidas. E não tem assunto que você não vai debater. Eu posso não concordar com determinada ideia, nós vamos debatê-la. Faz parte do jogo. E isso é o nosso papel, é o papel de ponte. Eu digo sempre isso. Se alguém que for trabalhar na Casa dos Conselhos quiser entender a síntese do que é uma Casa dos Conselhos, transparência e ponte. Esse é o nosso papel. Você fez isso, você já está 70% da função da casa. O resto é conhecimento, é partilha e a relação interpessoal. Não sei se é sorte ou azar meu, eu sou bom nas relações interpessoais, né? Consigo dialogar, conversar com todo mundo, em qualquer espectro. Então, eu fico extremamente feliz de estar nesta função, mas eu tenho outros projetos de ordem pessoal também, na administração pública também, mas eu espero que lá, não sei quando, neste ano, no próximo ano, que consiga organizar como deve ser a estrutura de pessoal da casa, e aí eu possa treinar uma pessoa especificamente, ficar depois um período só como consultor e deixar fluir naturalmente. Ulisses, fala um pouco para a gente sobre o programa que visa destinar o imposto de renda para o Fundo Municipal dos Idosos e também das Crianças e Adolescentes. Qual que é a importância desse programa? Perfeito. Aí nós estamos falando de cidadania fiscal, que é, inclusive, o nome do nosso grupo no WhatsApp, onde a gente tem a possibilidade de destinar aquilo que já vai para o governo. Então, você tem até o dia 31 de dezembro para fazer depósito, transferência e agora PIX para a conta dos 2 conselhos, seja o Conselho da Criança ou o Conselho do Idoso, e você vai poder destinar pessoa física até 6% e pessoa jurídica 1% para cada um dos fundos. Então, a pessoa física do lucro real poderá destinar até 1% para o idoso e 1% para a criança e adolescente. Ulisses, como é que isso é uma previsão, né, que as pessoas fazem com essa destinação, principalmente considerando o exercício anterior, né, porque normalmente é mais ou menos o mesmo valor
que a gente acaba pagando do imposto. Na verdade, as pessoas, essa destinação ela tem um pequeno probleminha, né? Porque você ainda não sabe quanto você vai ter de imposto, dá para você calcular, e inclusive a parceria com os contadores é boa nessa hora. Por isso que o pessoal da Receita Federal fez um momento que é mais tranquilo, que é o momento, que não é agora, esse momento agora é através de depósito Pix ou transferência bancária para a conta do fundo. E lembrando, a pessoa, a partir do momento que fizer isso, tem que mandar lá na Casa dos Conselhos, pelo nosso e-mail, pelo nosso WhatsApp, a informação do comprovante de depósito para que os conselhos possam emitir o recibo que vai ser colocado na declaração do imposto no ano que vem. Então, o que a Receita percebeu? Que às vezes a pessoa durante o ano não consegue fazer a doação porque ela não sabe quanto ela vai ter, o quanto vai ter que pagar, o quanto vai ter a restituir. Elas criaram na declaração do imposto de renda a destinação, que acontece de abril a maio, que é o período de declaração, só que lá os valores são menores. É 3% para o fundo da criança e fundo do idoso, e o mesmo 1% para o lucro real, né, para as pessoas jurídicas. Porque aí você já sabe o valor que você tem. E se você tiver a restituir, então você doou, você podia doar 1.000, e você tinha que restituir 1.000, você vai receber 2.000 de restituição, porque o governo completa esse valor. Se você tiver a pagar 2.000 e você colocar 1.000 para os fundos, você vai ter que pagar apenas 1.000. Ah, mas eu paguei os 2.000 de novo. Pense bem, você destinou as ações que vão ficar no município. E só para você ter uma ideia do que significa isso, 22 milhões de reais é a possibilidade de arrecadação de pessoa física aqui em Valinhos. Você imaginou se a gente conseguisse só 10% disso? Nós estamos falando de 2 milhões a mais por ano no fundo, seja do idoso, seja da criança. E um detalhe, me parece que já foi aprovado e logo nós teremos também o fundo da pessoa com deficiência. Me parece que ele vai ser incluído, eu posso estar me enganando aí, mas parece que ele vai ser incluído também nessa forma de destinação. Só que não para esse ano. Ele foi criado agora, tem que fazer toda a regulamentação. Mas só você entender. E de pessoa jurídica, 3 milhões. Então, se as pessoas jurídicas e os contadores, porque lá normalmente são os contadores, fizerem essa ação, nós temos 25 milhões que estão na mesa e nós temos que aproveitar isso. Se nós conseguirmos 400 mil, já cresceu. Mas a meta para mim seria algo em torno de 2 milhões. E se um dia olhar assim e falar, nossa, eu tenho 23 milhões em fundos. Se for imaginar programas, projetos que nós fazemos nessa cidade, o terceiro setor fica rindo no bom sentido, porque ele vai poder apresentar programas e projetos que serão financiados. E não é só durante o ano, pode ser durante o semestre, porque vai ter recurso para tudo isso. Então, eu entendo que é importante. E a população precisa entender isso, né? Que quando você destina esse dinheiro, se você não destinar para os fundos municipais, esse dinheiro entra no bolo da federação e você não sabe aonde, né? Agora, se você destinar aqui para o fundo municipal, né? Esse dinheiro está em casa, né? Então, inclusive, você vai poder, se for para criança, quer dizer, a casa da criança pode apresentar projetos, outras instituições, o dinheiro fica no município e vai ser só utilizado através de projetos, né? Não é que ele vai ser destinado de qualquer forma. Quer dizer, há que se ter projeto para que essa destinação aconteça. E aí que eu falo que a importância do conselho está exatamente nisso. O conselho atuante, ele cria o plano de ação do conselho, que é com base nos dados estatísticos da cidade, e apresenta os gargalos ou as necessidades que a sociedade tem. E aí abre um edital e chama os projetos ou programas. Qual a diferença entre projeto e programa? Basicamente assim, projeto, início, meio e fim. Programa, ele pode ser contínuo por um período de tempo maior, ou até ser, dependendo da situação, até ser indefinido. Que é normalmente o que acontece. Às vezes você cria um projeto, ele começa a atuar, e na sequência você vê que ele é necessário e viável. É aquela coisa do contraturno. Várias entidades no passado fizeram a questão do contraturno de escolas. E aí, em determinado momento, ele se tornou um programa que tem que ser utilizado. E muitas escolas hoje já fazem a questão do contraturno. Você tem situação de entidades também que atuam. Mas, tendo recurso, tendo a atuação do conselho e tendo o edital, porque hoje, principalmente no Conselho da Criança, foi mudar a legislação,
Com um banco de projetos, hoje você pode fazer a destinação àquele projeto. Se você tiver já aprovado plano, edital, tem um banco de projetos, você pode chegar e falar assim, ó, estou destinando 20, 30, 40 mil reais, mas eu quero que vá para este projeto. Só que nesse momento nós não temos esse banco de projetos aí, mas quando tiver, vai facilitar e muito. E aí você não tem essa necessidade de ficar... A própria entidade vai correr atrás também, né? Ela vai bater na porta e falar, olha, membros da entidade, vamos doar também para o fundo, porque é dinheiro que vai embora, né? Sem dúvida. Ulisses, não, para encerrar, né? Informações sobre a Casa dos Conselhos, para que a população possa acompanhar o trabalho que vocês realizam. Antes eu vou fazer só um adendo aqui que o Everson falou, inclusive, nos comentários. Lembrando disso, pessoa física, modelo completo na doação do ano que vem. E também ele vai ter que fazer o modelo completo se ele fizer destinação. Eu falei a palavra doação, sempre destinação. Destinação, se ele fizer esse ano, ele vai ter que fazer o modelo completo ano que vem também. E contatos, eu já deixei aí nos comentários o Linktree da Casa dos Conselhos, mas você pode procurar agora Valinhos em Conselhos, Facebook, YouTube e Instagram, você vai encontrar toda esta gama de comunicação e informação. E o principal, vou dar até 2 dicas aí. Acompanhem os 21 dias de ativismo, que está sendo realizado aí pela coordenadoria, conselho, guardiã, comissões da OAB, que vai acontecer. Inclusive, nós vamos lançar um vídeo aí, surpresa, dia 6 de dezembro. Já está editado, já está pronto, lá está legendado. E outras ações dos conselhos. Nós temos agora algumas eleições acontecendo. Conselho de Esportes, que em princípio a inscrição acabou sexta. Vamos ver como é que ele terminou. Com o DEPAV, está em eleição também. Deixa eu ver se tem mais algum. É isso. E em composição, nós temos CMDU e Meio Ambiente. Pois não. Uma última informação. E o Conselho Antidrogas, ele não tem previsão para ser reativado? Então, na verdade, ele está reativado. A única questão é que houve uma composição, houve uma saída de uma entidade na composição e ficou não paritário. E aí eu não sei dizer para você a situação como está hoje, porque eu tive esse ato que eu saí, né? Eu tinha visto essa situação lá em maio e depois eu não acompanhei, porque não virou prioridade ainda. Mas ele está ativo, só não está em condição de deliberar externamente. Tá certo. Ulisses, um grande abraço para você, muito obrigado, viu? E muito sucesso. Para nós, pessoal da Valinhos FM, para quem nos ouve,